rápido, né? Sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Linda Lopes, fica lá pertinho do aeroporto, quem quiser me visitar o meu endereço. Eu vou falar sobre a grande viagem. Isso aqui é meu roteiro. Ao final, quem tiver interesse em saber mais sobre essa grande viagem, é só pegar o roteiro de viagem, tá? É interessante. Desculpem. Até porque, querendo ou não querendo, todo mundo vai fazer essa grande viagem. E olha que o nome hoje ficou bonito, né? Mas antigamente se dizia diferente. Antigamente dizia o quê? Fulano bateu as botas. Lembram disso? Ou então vestiu o paletó de madeira. Nossa, que coisa triste. Não é verdade? Aí a doutrina espírita inventou a passagem. Fulano fez a passagem. Olha que lindo, é sério. Mas a gente também pode falar de desencarnação. Eu só não gosto muito do nome morte. Morte é tão feio, né? Estou pesado. Mas até isso, a doutrina espírita veio nos ajudar. Porque a doutrina espírita matou a morte. Ou seja, nós não morremos. Sabiam disso não? Com certeza que sabiam. Essa é a ótima notícia que eu tenho para dar para vocês e para mim também. Agora, falando muito sério, esse talvez tenha sido, né, um dos maiores desafios, ou por que não dizer, uma das melhores revelações que a doutrina espírita nos trouxe, é de que a vida continua depois da morte. Tem suas implicações, e são muitas implicações, maravilhosas implicações. Mas eu posso dizer para vocês que isso não é novidade, ou seja, esta morte, que eu vou deixar de chamar de morte e vou passar a chamar de grande viagem, até porque esse é o tipo da palestra. Achei tão lindo, né? A grande viagem. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, não preciso me responder. Se não quiserem, também se quiser, pode vir aqui, falar no microfone, queremos saber sobre sua opinião. Está se preparando para a grande viagem? Essa é a pergunta. Até porque não é voluntária essa viagem, ou seja, a gente não vai se quiser, a gente vai. Quer que eu diga mais? Vou dizer mais. Nós programamos essa nossa viagem, que não é uma viagem de ida. As pessoas pensam que é uma viagem de ida, mas não é. A grande viagem é uma viagem de volta. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos aqui, ou se quisermos, estamos na terra. Nós não somos da terra. Como pode sermos da terra se nós não somos materiais? Na terra só existe o que é material. O que não é material não pode ser daqui. E nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E maravilhosamente eu posso dizer para vocês que somos espíritos imortais. Não adianta se mate o corpo, se transforme o corpo, se use o corpo, para o que seja, não há problema, nós continuaremos vivos. Não tem fogo, não tem frio, não tem nada que nos destrua. Nós continuaremos sendo nós. E é esta grande viagem que representa a nossa volta para casa. Como assim? Volta para casa? Então quer dizer que lá tem casa? Bem, aí eu vou convidar uma pessoa que você já conhece, eu espero que muito bem, chamado Jesus de Nazaré. Em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz assim: não se turbe ou não se perturbe, que seria a mesma coisa, o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E agora vem a grande revelação: há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Só por aí a gente já poderia parar, mas ele continua. Ele diz: vou para vos preparar um lugar. E quando eu tiver preparado esse lugar, voltarei e os retirarei e ficareis todos comigo para sempre. Não é lindo?
Mas isso, ou para isso, é necessário merecimento. Para ter essa, entre aspas, oportunidade de Jesus vir nos buscar, é necessário merecer. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, dependendo do nosso merecimento, das nossas obras, teremos sim Jesus representado por uma equipe espiritual altamente especializada. Da mesma forma que para nascer na terra nós temos ou tivemos, os médicos, vamos dizer que tenha sido um parto cesáreo, então toda aquela equipe médica ali em torno daquela senhora, daquela grávida, para que o parto pudesse acontecer com segurança, com equilíbrio. A desencarnação, entre aspas, é algo semelhante. Então teremos maravilhosamente uma equipe espiritual nos ajudando a fazer essa viagem de volta. É muito interessante isso. Detalhe, nós programamos a viagem de volta quando viemos. Vocês já viajaram, acredito que sim, já viajaram de avião? Em algum momento a gente vai fazer essa comparação. Geralmente as pessoas, quando vão a passeio, a estudo, pesquisa, ou seja o que for, para outro país, até para outro estado, pode ser até a nossa querida Paraíba, Alagoas, tão pertinho, ou pode ser muito longe, para o Japão, Austrália, Canadá, não importa. A gente geralmente compra a passagem de ida e volta, não é assim? A gente compra a passagem de ida e a de volta já está ali. É assim que acontece. No plano espiritual, nós compramos a nossa passagem de ida, que é a reencarnação, que é exatamente o que nós estamos aqui, passando esse período, e que ninguém está aqui de férias, ninguém veio a turismo, viemos para estudo e viemos para nos cuidar. Ou a gente veio para a Terra para passar por processos evolutivos, seja por própria vontade, seriam as provas, ou por necessidade, seria a expiação. Vou traduzir para ficar mais fácil para vocês. A propósito, eu estou falando muito rápido? Estou não? Me ajudem aí. A gente vem, passa uma temporada e depois vai passar de novo lá na Polícia Federal para receber o carimbo para voltar. A gente faz o check-in de vinda, que a gente não vai falar sobre ele, porque a gente não vai falar sobre reencarnação, e depois o check-in de volta, da desencarnação. Existe o check-in, eu não sabia. Existe, e ele é bem lento para alguns, para outros não. Agora, a gente rapidamente vai fazer algumas perguntas, mas é para vocês, mas não precisam responder. Tem várias perguntas aqui baseadas nessa citação de Jesus. Não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai. Antes, só um pedido de licença para vocês. Queremos saudar os nossos irmãos e irmãs internautas que estão aqui nos acompanhando, pelo canal da nossa casa. O Centro Espírita Oriental de Pádua tem um canal no YouTube e que ele faz as transmissões ao vivo, como agora estão fazendo, e que nós estamos saudando esses nossos irmãos, nossas irmãs, e esperamos que esses assuntos, essas reflexões sejam muito úteis para a grande viagem. Pois bem, as perguntas são as seguintes, Sabendo disso previamente que nós já dissemos, aí vamos lá. Então vamos nos preparar para essa nova morada. Jesus disse que tem uma morada. A gente faz uma grande viagem e lá vai encontrar morada. Jesus disse que tem morada. A propósito, quem já leu, teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz, só para ficar nelas, e a primeira, que é Nosso Lar, vai saber do que eu estou falando. Porque tem um personagem no livro Nosso Lar, Lísias, que conhece, se torna amigo de André Luiz, do Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, e Lísias convida André Luiz para ir à casa dele. E tem um diálogo da mãe Lísias com André Luiz, um diálogo maravilhoso, muito esclarecedor. Então, já entendemos, existe casa, existe morada no mundo espiritual. É nesse sentido. E continuando, nós colocamos aqui, mas o que haveremos de encontrar lá, nesse mundo, além dessas moradas, ou melhor, nessa morada, quem estará lá para nos receber? Será que tem pessoas que vão nos receber,
que nos antecederam, os nossos parentes, amigos, pessoas que conhecemos e pessoas que nem lembramos, estão lá? Em que expectativa eles estão? Mais uma vez, vamos comparar ao aeroporto, no desembarque. Não tem aquelas pessoas que ficam ali, né? Além dos taxistas, né? Tem muita gente que fica com as plaquinhas, outros ficam com coraçãozinho, outros com buquê de rosas, com sacola de mamãe, enfim. E que quando as pessoas vão saindo, né, daquele desembarque, daquela área de desembarque, vem empurrando seus carrinhos com suas malas, e de longe a gente vê, a gente já faz festa. Não é assim? Ou não? Poxa, eu pensei que era. Para mim é. Para mim é. Então, quando a gente vê, nossa, que alegria, meu Deus do céu, alguém que eu não via há tanto tempo, seja um mês, uma semana, um ano, 2 anos, e finalmente volta. É uma alegria. Eu já tive a oportunidade de ver, não é, as crianças cujos pais estão vindo de viagem, e elas não resistem, elas ultrapassam aquela barreira, passam por baixo daquela barreira, correm para ir receber os pais lá, e os pais abandonam os carrinhos com as malas, e o abraço já é antes mesmo de chegar aqui fora. Será assim no mundo espiritual? Nessa nossa grande viagem de volta, aqueles que estão nos aguardando, ansiosos da nossa volta, também não ficam assim nessa ansiedade, ao ponto de, quando nós chegamos, eles se alegram? Eu estou falando sobre a morte. Entendam, isso que é mais impressionante. A doutrina espírita matou a morte, ou seja, a morte, ela não existe simplesmente. É um processo natural, a morte do corpo físico. Nem o perispírito, que é semimaterial, morre. Ele continua com o espírito. Até porque o espírito vai precisar muito dele no plano espiritual. Sem ele, fica difícil a convivência no mundo que, mesmo sendo espiritual, ainda é semimaterial. Enfim, então, é sobre isso que nós estamos falando. E aí vem as perguntas diretas para vocês, e que eu fiz para mim, tá? Então é como se eu estivesse sentado aí. Quando eu digo vocês, eu estou sentado aí. Estamos nos preparando mesmo para essa grande viagem. Todo mundo sabe que quando se planeja uma volta ou uma viagem, a gente não planeja de improviso. Não é uma coisa, não estou fazendo nada, estou ali nos Estados Unidos. É assim? De maneira alguma. Dependendo do lugar, dependendo do tempo, dependendo de um conjunto de variáveis, ela pode ser planejada com 1, 2, 3, 4, até mais anos, ou mês, ou semana, não é assim? E a gente vai precisar de quê? A gente vai para onde? A gente vai precisar de quê? Vamos passar quanto tempo? O lugar para onde a gente vai é quente ou é frio? Ou vai estar quente ou vai estar frio? Se vai estar frio, eu vou precisar de roupa de frio. Eu vou precisar de cachecol, de touca, de luva, de roupa térmica, enfim, de tudo isso. Será assim quando a gente for para o plano espiritual? Ou ao contrário? Porque quando nós encarnamos ou reencarnamos, foi isso que foi planejado. Isso foi dito. Você vai precisar de uma roupa especial. E é essa que nós estamos usando agora. Essa é a roupa especial. Você vai precisar de uma roupa especial. Todo mundo recebeu a mesma roupa, mas não com as mesmas condições. Cada um recebe a roupa de acordo com a condição que tem que pagar. Pagar entre aspas, por favor, tá? É o merecimento. Eu estou fazendo aqui só para dar para entender sobre isso. Então, cada um recebeu um corpo físico de acordo com a condição. A grande viagem significa dizer que nós vamos nos despojar. Ai, que nome difícil. Ou seja, nós vamos retirar essa roupa, vamos devolver. A gente não vai mais precisar dessa roupa de frio, porque para onde a gente vai voltar, não precisa mais desse frio. Então nós vamos tirar a roupa, vamos continuar com a nossa roupa, uma outra roupa original, que seria o perispírito. Mas o corpo, ele fica. A roupa, ela fica. E essa, digamos, roupa que fica é a desencarnação. E isso caracteriza a volta do espírito ao mundo espiritual. Nós somos espíritos. E nós não somos daqui. Nós vamos voltar para o nosso mundo. Viemos por um prazo de validade. Todo mundo sabe disso. Porque eu acredito que ninguém acredita em
Espiritismo, quem acredita em Jesus, quem acredita em Deus, sabe que vai morrer. A diferença daqueles que acreditam na vida espiritual, sabem que vão morrer, entre aspas, porque vão continuar vivos. Pode ser que ele diga, não sei como, né? Mas eu vou continuar vivo. E aqueles que não acreditam, esses acham que vão morrer mesmo. E esses, por essa razão, querem aproveitar o máximo do que tem aqui, enquanto tem saúde, tem recursos, tem dinheiro. Não é o nosso caso. Esse é o processo de amadurecimento. Pois bem, o que é que nós vamos encontrar? Como nós iremos? Como é lá? É bom? Tem as mesmas coisas daqui? Eu me lembrei, tem um musicista, né, um letrista, ou enfim, um cantor, que também já desencarnou, né, da cidade de Garanhuns, né, o filho de Garanhuns. Eu estou falando sobre quem? Hein? Dominguinhos. Ele diz assim: amigos, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada. Que distância nos levará? As coisas que eu tenho aqui, na certa, terei voltado. Nossa, eu vivo, eu me arrepio, eu me emociono. Ele tem mais, essa letra é de uma profundidade, é de uma beleza. Ele diz: quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia, ou seja, comprovando, e quem souber me amar. É exatamente o que nós levamos quando vamos fazer essa viagem. Levamos as lembranças, é só o que levamos. O corpo fica. Tudo que diz respeito ao corpo, tudo que diz respeito à matéria, fica. O que nós levamos são as nossas lembranças. Essas lembranças nem sempre são boas. Eu não quero falar de lembranças ruins. Eu quero falar de lembranças boas porque eu quero dar uma boa mensagem. Eu quero dar uma boa notícia para cada um de nós. Até porque, sinceramente, não se atemorizem, mas eu não sei se a minha grande viagem será hoje ou de vocês. Pode ser que vocês estejam preparados para partir hoje. Estamos só esperando essa conversa para ir para o embarque. Vão para o aeroporto espiritual e vão embarcar. Que vá bem, faça uma ótima viagem. Lembrem-se que durante a viagem terão o quê? Turbulências. Também terão turbulências. Vocês vão saber o que são as turbulências. Allan Kardec perguntou sobre as turbulências dessa viagem de volta. A gente vai falar sobre elas. E sabendo que vai ser uma viagem de um tempo muito longo que nós passamos aqui, durante a viagem, no avião, estou falando do sentido figurado, está dando para entender, né? Não tem um avião propriamente. Avião, depois botou o cinto, depois reclinou a cadeira um pouquinho, porque cadeira de avião não reclina nada, não é? Enfim, não importa, mas essa talvez recline. Então, depois que você reclinou, o avião já decolou, você já está lá em cima, então, sabendo que vai deixar, que deixou para trás, né? 100 anos, 50, 20, 30, não sei com quanto tempo cada um vai voltar. Do que é que vocês vão lembrar? Vai ser disparado assim, uma lembrança. Vão lembrar de quê? Que momentos vão lembrar? Terão capacidade para lembrar tudo, absolutamente tudo, desde que passou a ser consciente. A infância, que retratos, que imagens, que vivências, que sabores, que sentimentos vão trazer a memória da infância e da adolescência. O que é que vão lembrar? E da idade adulta? Considerando que chegaram lá, do que vão lembrar? E da idade, da terceira idade ou da maturidade, do que vão lembrar? Vão sorrir? Vão chorar? Vão ter vontade de viver de novo? Vão ficar tristes, decepcionados? Vão olhar para si mesmos e dizer de si para consigo: foram momentos tão dolorosos na minha vida, que causaram a mim o que eu causei a mim ou aos outros. Se eu pudesse, eu voltaria. Assim que eu chegasse de volta lá no aeroporto, um tempo eu compraria uma nova viagem e voltava para tentar refazer tudo isso. Isso vai acontecer, não se preocupe, é a reencarnação. Mas vamos falar sobre a nossa ida. Do que é que nós vamos lembrar? E ao chegar
lá, desse outro lado da vida. Quando descermos no aeroporto e fizermos o nosso check-in, né? No caso aí é check-out, né? Ou seja, a saída, passarmos pela Receita Federal do lá, recebermos o carimbo do nosso passaporte e depois irmos pegar as nossas malas, tudo é entre aspas, vocês estão entendendo, né? Estou fazendo isso para facilitar. E aí viermos, quem é que vai estar lá? Com pessoas que vão estar lá. E vai ter alguém que vai dizer, olha, você vai para tal apartamento, você vai para tal casa, vai para tal cidade. É um mundo novo. Eu não sei de nada. Nossa, eu não sabia como era aqui. Mas lembremos-nos, foi de onde nós viemos. E por que a gente não sabe? Porque faz tanto tempo. É um tempo muito longo. Mas não é só isso. O fato do Espírito, nós que somos Espíritos, maravilhosamente somos Espíritos, vibramos energeticamente. É difícil de falar essas coisas, me perdoe a palavra difícil, mas se vibramos uma rotação muito elevada para o Espírito, tanto que para encarnar num corpo físico como esse, foi necessário um intermediário, que é o perispírito, senão o Espírito não teria contato. Então o Espírito vibra, sabe, a rotação, digamos assim, fluídica ou energética do Espírito é muito alta, né? Então nós, encarnando, precisávamos, sabe, embotar, esconder, guardar muita informação. Todas as nossas informações, vivências de encarnações passadas estão todas na memória do Espírito. Quando a gente viaja daqui para outro país, a gente leva tudo que tem? Não pode, não tem como. Primeiro que vai ter excesso de bagagem, e segundo que alguém vai dizer, olha, não vai ser possível, você não vai usar tudo isso. A gente termina de deixar guardado. Então é assim, nós somos muito mais do que isso que nós estamos vendo de nós mesmos. Temos um patrimônio espiritual muito grande, tem muita coisa guardada. E a gente vai recuperar tudo isso quando fizermos a grande viagem e volta para casa. Com o tempo, a gente vai dizer, fulano, e aí fulano vem e vai dizer, nossa, há quanto tempo a gente não se vê? Mas você sonhou com ele várias vezes e não lembrava dele. Porque não foi nessa encarnação, então ele não está na sua memória física. Mas depois que desencarna, e depois que as memórias vão chegando de volta, você vai relembrando coisas maravilhosas, outras encarnações que nessa foi homem, na outra foi mulher, e isso não tem a mesma importância porque o espírito não tem sexo, o sexo é atribuído à encarnação. Se foi mulher, ele vai lembrar que foi homem, enfim. Vai lembrar que passou uma encarnação, foi cego, da outra foi um doente, da outra foi rico, da outra morou em tal país, etc. Todas essas coisas vão vindo. É como se você chegasse e você dissesse assim, agora eu vou lá no porão e vou trazer de volta todas as minhas lembranças. E aí senta no chão, começa a abrir e começa a olhar. Nossa, eu não lembrava, eu já vi que em tal país, está aqui, eita, está vindo na minha memória. E assim o Espírito vai relembrando das muitas encarnações. A grande viagem, maravilhosamente, vai nos proporcionar tudo isso. Porém, a pergunta que alguém poderá fazer, depois que você chegar, você instalou, e alguém vai dizer assim, o que foi que você trouxe da sua última viagem? Já pensaram nisso? O que foi que você trouxe? Mas não é trouxe coisa, não. Antigamente, essa palavra antigamente está falando até antiga mesmo. Antigamente, quando a gente viajava de um lugar para outro, a gente comprava souvenirs, lembrancinhas, né? A gente comprava lembrancinhas e trazia, fulano, eu tive em tal país, trouxe essa lembrancinha para você. A pessoa, nossa, que coisa boa, você lembrou de mim, uma coisa rara, uma coisa que só tem lá. Hoje, com a globalização, aí você só deu a sua lembrancinha para você, está aqui. Nossa, eu vi igualzinho no shopping. Hoje tudo está em todo canto. Então veja, essas lembranças que a gente leva de um lado para o outro, mas a pergunta é, quando chegarmos no outro lado, depois de fazermos essa viagem, que lembranças levaremos para os outros, mas principalmente para nós? Se alguém perguntar, o que você trouxe? Você vai dizer, eu reencarnei no Brasil. O Brasil é a pátria do Evangelho. Foi o país que Jesus Cristo inventou para se transformar no hospital moral da humanidade. E eu, inicialmente, fui internado lá como doente.
Porque essa foi a ideia. Eu vim como doente. Depois fui melhorando aqui, ali, lá, e já me voluntariei. Eu terminei como enfermeiro desse hospital espiritual ou moral. E eu tenho ótimas lembranças. Tem tanta gente que eu ajudei. Eu devolvi a saúde a tantos que estavam com esse problema, né? Que estavam enfermos. Outros que estavam com fome, eu ajudei a alimentar. Outros que estavam perdidos, eu mostrei o caminho. Enfim, essas são as minhas lembranças. Foi o que eu trouxe para cá. E alguém vai dizer, pois era justamente isso que me capacita a morar num lugar melhor. A cada um segundo as suas obras. E querem mais? Jesus disse, tudo aquilo que ligares na terra será o que? Ligado no reino dos céus. Se nós nos ligamos às coisas boas, ao Evangelho de Jesus, eu vou fazer um destaque daqui a pouco sobre o Evangelho de Jesus, nós vamos voltar para o mundo espiritual com a bagagem cheia. As nossas malas estarão repletas de boas lembranças e de realizações, e isso nos capacitará a morar, digamos, num dos melhores bairros do mundo para onde nós iremos viver. O detalhe sobre o Evangelho de Jesus, e aí eu lamento muito, né? Depois de pesquisar, estudar e ver por muito tempo, eu percebo, mas não é só meu, né? De vocês também, é que Jesus foi transformado num religioso. Jesus virou profeta, virou religioso, revolucionário, o nome que der. As mensagens do Evangelho de Jesus, ou a mensagem de Jesus, ela foi, digamos assim, ela foi catalogada e foi, digamos, enclausurada dentro de uma religião. Inclusive, né, o princípio geral, chamado de cristianismo, e depois cada um saiu tirando seu pedaço, interpretou como quis e transformou em religiões. Então, quem não é daquela religião, não está nem aí para Jesus, não está para o seu Evangelho, não está para nada que ele fala. Inclusive, tem pessoas que rejeitam Jesus, não querem saber de Jesus. Só que Jesus é muito mais do que isso. A mensagem de Jesus não é uma mensagem religiosa pura e simples, é uma revelação de leis, as leis universais, ou a lei divina. Então, toda a fala de Jesus é a revelação da lei. Se você vai transformar isso em religião, é uma questão sua, minha, nossa, mas é a lei. Quando Jesus diz assim, a cada um segundo as suas obras, isso é lei de Deus, é lei universal. Quanto mais nós fizermos para o universo, mais o universo nos devolve. Quanto mais tirarmos do universo, mais o universo retira de nós. Isso é lei. Amar ao próximo como a si mesmo, isso não é religião, é religiosidade. Isso é lei universal. Aquele que mais tem é aquele que mais deu. Aquele que mais amou, aquele que mais perdoou, aquele que mais compreendeu, aquele que mais foi resignado, também foi resiliente. Esse é o que vai ter mais. Porque é isso que se identificam os espíritos quando nós voltamos dessa grande viagem. Sabe por quê? Porque quando eles chegam, nós chegarmos neste mundo espiritual, nós vamos vestir uma outra roupa, entre aspas. Aquilo a que Jesus se referiu, ou chamou de túnica nupcial, numa das suas passagens de uma parábola. E Paulo de Tarso falou sobre o corpo espiritual. Nosso perispírito se tornará mais translúcido, mas purificado. E a purificação do perispírito também, que é de certa forma o reflexo do espírito, ele vem por nossas ações. Então aproveitemos essa viagem aqui, né, essa estadia neste condomínio que é a Terra, para realizarmos o máximo de bem que pudermos fazer. Com a natureza, com a sociedade e conosco. Cuidemos de nós. Muito e muito bem. Porque dia virá em que alguém vai lhe comunicar, entre aspas. Eu estou fazendo no sentido figurado. Alguém vai lhe dizer, está chegando a hora de você voltar. Você vai voltar para cá. Você vai fazer a grande viagem. E aí? O que é que tem na sua mala? Preparou o que para levar? Material, deixa tudo. Você não leva nada. Não adianta. Não adianta levar dinheiro, não adianta levar carro, posses, celular da moda,
iPhone 12, 13, 15, não sei lá qual é, enfim, não leva nada, absolutamente nada, tudo fica, até o corpo fica, que é justamente um dos primeiros que a gente perde, digamos assim. Querem saber sobre isso? Vamos lá? Aqui diz o seguinte, deixa eu ver, aqui, sobre os que vão nos receber, detalhe, a partir de agora, eu vou falar sobre essa grande viagem daqueles que são vitoriosos, pessoas que somos nós, né? Pessoas comuns que somos nós, e fizemos por merecer chegar muito bem no mundo espiritual. Porque nós sabemos que existe um mundo sem número de pessoas que estão voltando muito mal. Eu não posso deixar de dizer isso. E o que é que mais tem feito as pessoas voltarem numa situação lamentável? É o egoísmo. É o apego a tudo que diz respeito à matéria, aos seus sentimentos materializados, entre aspas, né? Digamos assim, ligados ao mundo material. As pessoas estão matando, estão fazendo sofrer por causa do mundo material, que nem pertence a eles, mas que eles estão tão apegados, pensam que é deles. Cargos, poder, dinheiro, fama, corpo, juventude, lá, tudo fica, vai perder tudo, vai ficar tudo, não leva nada. Eu não lembro ninguém que foi com tripa e tudo. Você lembra ou não? Não. Não tem ninguém. Ninguém. Nem Jesus. Aí, os vitoriosos, os eleitos, o nome que a gente quiser dar, os que estão salvos, tudo isso no final dá no livro. Diz assim, é lindo. Não, eu fiquei muito emocionado quando eu li. Diz assim, na desencarnação ou na grande viagem, nunca estamos sozinhos. Entes queridos podem ali se encontrar, aguardando ou auxiliando o processo de desligamento final. Ou seja, está no local de embarque para essa grande viagem, vai estar ajudando. Os benfeitores espirituais, familiares ou não, e os especialistas nas operações de desencarnação auxiliam o espírito nessa grande viagem. Quando a gente vai embarcar, a gente passa ali um check-in, né? Não tem aquela pessoa que fica ali que pesa as malas, não é isso? Está ali, já nos auxiliando, não é? E aí pega o passaporte, você entrega documento, bota a mala, vê o peso, sei lá, carimba, olha, o portão é tal, o embarque, a gente está ajudando a gente nesse embarque. É a mesma coisa. Então a gente vai ser ajudado antes de embarcar. Querem mais? Pois é uma boa notícia. Cada um segundo suas obras. Os espíritos familiares, amigos nossos, familiares dele, não raro aqueles mais próximos pelo coração ou até pela última encarnação. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um avô, um amigo muito próximo, muito íntimo, que desencarnou antes de nós. Ele é comunicado, ele já sabe, ele é informado que nós vamos chegar. Ou melhor, que nós vamos voltar. E o que é que acontece? Eles querem participar dessa festa. Seria a mesma coisa que está chegando de viagem. Alguns são autorizados a participar. Tem um livro, se não me engano, é Os Missionários, não, Os Mensageiros, perdão. Lá no último capítulo vai falar sobre a desencarnação de Fernando, ou Ferdinando, o nome assim. Eu confundi o nome agora, me perdoa, das obras de André Luiz. E quem contribuiu, quem colaborou muito para a desencarnação dele foi a mãe. A mãe veio para ajudar no processo de desencarnação. Por sinal, é algo lindo. E André Luiz descreve passo a passo como se dá o processo de retirada do corpo, do desligamento, ou seja, de deixar o corpo que não precisa mais para essa grande viagem. Ele vai dizendo quais são os centros de força que serão desligados. E maravilhosa, belíssimamente, depois que o processo ocorre, cuja mãe está do lado do desencarnante, vamos dizer assim, e que ele, já estando lúcido no mundo espiritual, a primeira pessoa que ele vê, quem é? A mãe. Ele, quando olha, diz: mãe, é lindo. Então, é a emoção dele de ter visto a mãe lúcido. Aí vamos falar sobre essa questão da
seja, a preparação para a grande viagem. Gente, eu estou falando sobre morte, tá? Não sei se vocês estão assim, ou estão, nossa, isso vai acontecer com você, comigo, com todos nós. Que nós nos preparemos maravilhosamente para nos despedirmos com muita gratidão deste corpinho que um dia vai ter que ficar. A gente não vai poder levar. Temos gratidão por ele, mas ele agora vai servir para outros usos. Não que o corpo vai servir para alguém, mas a matéria que o fez, que o compôs, né? Os elementos químicos vão se desfazer nesse corpo e vão se transformar em terra. Todo mundo já está sabendo, né? Que vai para o cemitério lá, né? Aqueles seres vão, né, absorver e depois transferir para as plantas, e alguém vai comer as plantas e vai virar corpo de novo, e o processo, a natureza dinâmica maravilhosa de Deus. Vamos falar sobre como é que nós vamos voltar para esse mundo, nessa grande viagem. Diz aqui que os especialistas desligam o nosso corpo. É algo incrível. Do mesmo jeito que tem os que ligam na reencarnação, agora tem os que desligam. Aqui diz: primeiro, o rompimento dos ligamentos perispíricos na altura do abdômen. Estou falando do ponto de vista espiritual, tá? Que visa o centro vegetativo. Segue das manifestações fisiológicas, provocando esticamento dos membros inferiores e esfriamento do corpo. O corpo começando a ficar frio, é porque já está havendo o desligamento. Estamos tirando a roupa para fazer a grande viagem, porque a gente não vai com ela. A seguir, o próximo passo é a atuação no centro emocional, situado no tórax, região de manifestação dos desejos e sentimentos. A operação magnética nesse centro conduz à desregularidade dos batimentos e das funções cardíacas. O coração começa aos poucos a parar. Vamos indo embora. O corpo precisa ficar. O coração do perispírito vai continuar batendo, por favor. Processo seguinte: operação no cérebro, onde está situado o centro mental, região muito importante, sede de recepção e transmissão dos impulsos, comandos e respostas do espírito. A atuação nessa área provoca efeitos na respiração e no sistema vasomotor, levando ao coma. Vou dar só uma paradinha aqui. Enquanto os parentes estão vendo uma pessoa, um parente, entrou em coma, aqui a gente está desesperado. Os espíritos estão fazendo isso na maior naturalidade. Eles não estão com pena porque a pessoa está nessa situação, porque sabe que isso é consequência. O que está acontecendo ali é uma consequência física. Do ponto de vista espiritual, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Então, é nesse momento, inclusive, que a gente, é normal, é o natural, a gente tem um parente, um pai, uma mãe, a esposa, o filho, passando por situações como essa, mas se tiver definido pela espiritualidade, pelas leis, que ele realmente vai partir, se nós insistirmos muito em querer essa retenção, nós, ao invés de ajudar, estaremos dificultando. É exatamente esse caso do livro Os Mensageiros, que eu falei da desencarnação. Os parentes estavam perturbando o processo de desencarnação. Aí vem aquele que vocês conhecem muito como sendo a melhora da morte. Já ouviram falar? A melhora da morte? É justamente, entre aspas, uma sobrevida que a espiritualidade dá aos órgãos físicos, para os familiares dizer assim: ainda bem que minhas orações foram atendidas, Nossa Senhora, que coisa boa. Aí os parentes vão embora, no outro dia a pessoa morre. E foi justamente isso que foi dito no livro. Vamos aproveitar que a influência psicoemocional dos parentes não está presente para a gente acelerar o processo da desencarnação. Então veja, é normal. É como se, vamos embora de novo lá para o embarque. Imagina na hora do embarque. Quem já se despediu de alguém na hora que ele vai pegar o voo, né? Então tem aquela barreira, do mesmo jeito que tem aquela barreira, é ali o local onde se dá os beijos, né? Quem já não deu um beijo para um parente, um amigo ali e tal? Imagina uma pessoa que não quer que você vá e se agarra a você. Não fica preso ali. Você vai atrasar o voo, porque você já fez o check-in, né? Aí chega alguém, tenta tirar você. Não, mas por favor, ele precisa viajar, até embarcar, etc. É mais ou menos isso. Eu estou colocando aqui para a gente entender no sentido figurado, né? E por fim, o
o desatamento do principal laço fluídico perispiritual que mantém mais intimamente ligado no perispírito e o corpo. Esse laço fica também no sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro. Com o desatamento do laço fluídico, o processo da desencarnação está concluído. Quer dizer o quê? Ele finalmente embarcou no avião. E tem vários processos. Depois que tem esse período, esse momento de despedida dos parentes ali, aí passa na frente, aí tira cinto, tira relógio, tira óculos, tira bolsa, não é isso? Todo mundo que passou por aquela parte magnética para saber se tocava alguma coisa. Depois daí vai para a sala de espera. Aí lá na sala de espera, primeiro o pessoal prêmio, depois os idosos, depois as pessoas que têm necessidade, depois a fila A, fila B, fila C, fila B, fila A, entra todo mundo no avião. Pronto, depois que entrou, fechou a porta, e aí vem os comissários, né, começa a ensinar a gente a nadar, a respirar, não é isso? Porque se o avião tem algum problema. Estou falando lá do avião. Ou seja, depois que já está com o cinto, e o avião já está na linha para ir embora. Você já foi, eu já fui, todos nós já fomos, já houve a desencarnação. E agora é conosco. E agora é conosco, vem o quê? A visão retrospectiva. Alguém aqui já ouviu falar em juízo final? Já? Os evangélicos, nossos irmãos queridos evangélicos, dizem que depois da morte vem o juízo final, é isso? O que é esse juízo final? Alguém tem ideia? Que seja? Alguém quer dar a sua opinião? O que é o juízo final? Já falei sobre ele aqui. Juízo final. A palavra final pressupõe o término, o fim. Juízo, julgamento, avaliação. O próprio Espírito, ele, lúcido, ele julga as suas ações. Ouçam o que vai ser dito aqui. Ao tomar consciência da desencarnação, o Espírito aciona um mecanismo mental que lhe permite reviver com detalhes todas as fases da última encarnação. Todas as ideias que teve, os mínimos atos surgem precisos, revelados como se fosse uma câmera ultra rápida instalada na sua mente, que projetasse um filme do início ao final da sua última existência, não ficando absolutamente nada oculto, porque é do Espírito, está tudo registrado nele. Daí a pessoa avalia e julga os próprios atos e faz um balanço geral de suas ações, arrependendo-se dos erros ou se alegrando com os êxitos conquistados. Isto é, para ele, o juízo final da sua existência. E aí, todos nós vamos passar por isso. É sério, todos nós teremos o nosso juízo final. O que nós vamos pensar, refletir no nosso juízo final. Temos tempo. Bom, pelo menos eu não sei se tem alguém aqui que está perto de fazer o check-in, não é? Mas, enquanto não souber, enquanto não tiver, que nós aproveitemos para, como dizia Renato Russo na sua música, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque há amanhã, há depois de amanhã e há o para sempre, para nós espíritos. Então, vamos pensar nessa grande viagem. Você lembra que eu falei que existe turbulência nessa viagem? Existe? Existe turbulência. Está lá o piloto no avião e ele começa a falar, né? Ele diz assim: tenham calma que nós estamos passando por uma zona de turbulência. Logo, logo vai passar. Claro que lá é uma situação, para nós é outra. Para nós foi trazida por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, falando sobre a perturbação espiritual. Rapidamente, para entendermos o que é isso, diz assim: na volta à vida material, porque nós somos espíritos, estamos, né, agora passando 30, 40, 50, 60, 70, sei lá quantos anos de idade física nós temos, no corpo físico. Passamos pelo esquecimento do passado, não lembramos praticamente de nada. Ou seja, baixamos muito, mas muito o nosso nível, ou melhor, nossa rotação vibratória como espíritos para encarnar num corpo físico. Então, isso é para o espírito uma transformação muito grande. Então, para ele se readaptar à vida como espírito, pode haver realmente passa-se um certo tempo ele readaptar-se à sua condição. É a mesma coisa de alguém que faz uma viagem, mora aqui em Recife, nasceu, criado, vivido, beleza, e de repente, em um determinado tempo resolve, né, por questões
digamos assim, de trabalho, de estudo, seja o que for, e vai para o Canadá. O Canadá, 80% do tempo é frio. E se for para o norte, o Canadá é gelado. Então você vai viver 20 anos no Canadá. Depois terminou, querida, volta para Recife. Quando você chegar aqui, já vai voltar adaptado a Recife novamente, é isso? É? De forma nenhuma. Vai estranhar tanta coisa que antes para você era normal. Né? Até coisas que você não via, quer dizer, que você via era normal, agora não é mais. Um exemplo básico: poxa, como a gente joga lixo na rua, antes você até jogava, agora a gente intercede agora, não é? As pessoas são mal educadas no trânsito, antes você até era. Então hoje a gente começa a perceber detalhes, a gente estranha o local para onde a gente voltou e viveu durante tanto tempo. É a mesma coisa. Aí vem a chamada perturbação espiritual, que diz assim: na volta à vida espiritual, o espírito passa por uma perturbação espiritual, instante em que experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando um pouco suas sensações, com tempo indeterminado, variando de algumas horas para muitos anos, a cada segundo suas horas. A proporção que se liberta da perturbação, o espírito recupera a memória e o conhecimento de si mesmo. Eita, que maravilha! A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se destrói a influência da matéria que acaba de se separar, embora o tempo de duração e a intensidade desse estado varia com o grau de evolução do espírito. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal, esse despertar é cheio de ansiedade e angústia, que aumenta na medida em que se reconhece como espírito, porque então sente medo e certo terror diante daquilo que ele vai ver. Mas para o espírito vitorioso, que colocou os bens espirituais acima dos bens materiais, que pautou sua vida nos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, que norteou sua existência pela caridade pura, que transformou a sua vida numa constante declaração de amor a Deus, à sociedade e à natureza, assim como também ao próximo, mais próximo. Seu despertar é sereno, lúcido, radiante, é simplesmente divino. Ele se reconhece, é como se ele dissesse de si para consigo, ao chegar no plano espiritual vitorioso: cheguei, estou de volta para casa. Essa é a ideia, essa é a proposta. Foi isso que a doutrina espírita nos veio revelar. Eu comecei dizendo para vocês, uma das mais maravilhosas revelações que a doutrina espírita fez, foi dizer que nós somos espíritos imortais. Não somos da terra, estamos na terra para um propósito, que é a nossa evolução. Poderemos evoluir e fazemos isso individualmente, assim como colaboramos na evolução do próximo, das pessoas, do próprio mundo de uma forma geral. Depois de passar desse período, vamos fazer a grande viagem de volta para casa. Chegaremos lá gloriosos, seremos muito bem recebidos por aqueles que nos antecederam. Ficarão felizes e nos anunciarão coisas maravilhosas, ditas pelo próprio Jesus nas suas bem-aventuranças. Aqueles que passaram por sofrimento, dificuldade, necessidades, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que amaram o Evangelho, porque serão chamados filhos de Deus, porque voltarão para casa gloriosos. Então é essa a mensagem. Nós estamos e seremos sempre influenciados pelo meio que nos cerca e por um mundo espiritual que não quer esse progresso do mundo, de uma forma geral, ou seja, do Evangelho de Jesus. Resistamos até o fim, a fim de sermos salvos de todas essas injunções que vão nos puxar para trás, vão nos reter numa outra dimensão de mundo que nós definitivamente não queremos mais. Nós queremos voltar gloriosos, vitoriosos, voltar bem. Isso é a eternidade, entre aspas, é o para sempre de todos nós. É a maravilha. E aí, como disse Gonzaguinha na sua música, Dominguinho na sua música, as coisas que eu tenho aqui, na certa, terei por lá. Eu vou ler para vocês, até porque o tempo já está acabando. O que nós vamos encontrar em termos de natureza? Diz assim: nessa nova morada que nós haveremos de habitar,
O espírito vai encontrar as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza. Lá, ele também terá ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, como também bosques em florações maravilhosas que embalsamam o vento fresco e inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Encontrará ainda margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, por onde deslizam os rios de grandes proporções. As árvores frondosas oferecem sombra amiga como pousos deliciosos na claridade de um sol confortador. Essa é a natureza que nos aguarda, não é bom? E olha que nós vamos desfrutar como espíritos. Eu termino as minhas palavras revelando para vocês uma história verdadeira de algo que, até para mim, até hoje, se anuncia como inusitado. Ele contou para mim diretamente, foi um amigo que me contou isso. Já tem lá seus 20 anos essa história. Ele disse assim, que uma senhora evangélica era vizinha dele. E ela já tinha vivido durante muito tempo, já estava com mais de 70 anos, e ela estava com câncer. Ela passou um tempo no hospital, nas suas idas e vindas, e um belo dia, vamos chamar de belo dia, ela estava no hospital e depois ela entrou em coma. Passou um tempo em coma, depois voltou do coma. Chamou a família e disse para os filhos, eram 3 filhos, ainda são 3 filhos, disse: eu sei que logo eu vou partir, eu vou fazer a grande viagem, mas eu não quero partir aqui, ou seja, eu não queria morrer no hospital, eu quero ir para casa. Os filhos não se sentiam confortáveis com isso, mas ela insistiu. Chamaram os médicos, conversaram com os médicos, e os médicos autorizaram. E ela foi para casa. E chegando em casa, depois de uma semana, ela disse, chamou um dos filhos, salvo engano mais velho, e disse assim: meu filho, eu quero ouvir a palavra do Senhor. Ele é evangélico. E aí o filho, disse: tá bem, mãe, vou chamar o pastor. Ela disse: não, mas eu não quero que você chame o pastor, porque eu já sei, eu já conheço tudo que o pastor me disse, tudo foi graças. Eu quero que você chame seu fulano. Ela disse o nome da pessoa. Ela disse: mas quem é esse? Esse pastor, aquele que não conhece, não é da nossa igreja? Não, é nosso vizinho. Eles se entregaram assim, na verdade o mais velho, ficou assim, e disse: mas mãe, se ela está falando de seu fulano? Disse: sim, ele é dele mesmo. Ela conhecia ele há muito tempo, disse: mas ele é espírita. Disse: mas é justamente dele que eu quero ouvir a palavra do Senhor. Olha, uma evangélica. Me digam se uma mãe, uma mulher que estava naquela situação, não seria atendida naquele seu pedido. O filho atendeu. O rapaz constrangidamente foi à casa dele, chegou lá, e aí o Senhor chegou e disse: olha, eu sou sua mãe, ela está muito doente. Disse: ela quer falar com o Senhor. Quer falar comigo? Disse: ela disse que quer ouvir a palavra do Senhor, mas não é do Senhor, é a palavra do Senhor, através do Senhor. Ele veio constrangido, e ele ficou surpreso também. Ele é médium, e marcou o dia que iria, e ele, antes de ir, ele fez uma prece, sentiu as vibrações maravilhosas, espirituais, e ele teve aquele insight, e aí pegou o livro dos Espíritos, que foi. Chegou lá, estava o filho no quarto, e a senhora, e ele entrou, e aí o filho, estando lá, a mãe olhou para ele e disse: meu filho, você me dá licença? Ou seja, ela queria ficar sozinha com ele. E o filho saiu. E depois eles se cumprimentaram, ela simplesmente olhou para ele e disse assim: seu fulano, ouçam o que ele disse. Ela disse: seu fulano, eu quero viver. Foi só o que ela disse: eu quero viver. E fechou os olhos. Ou seja, ela queria ouvir a palavra do Senhor através dele. Ele fez uma prece. Ele começou a folhear
uma página sim, outra não, enfim, do livro dos Espíritos, e ele lia as perguntas e as respostas da doutrina espírita. E em algum momento ela simplesmente dizia assim para ele: seu fulano, por favor, não pare, continue lendo. E ele leu principalmente a primeira parte do livro dos Espíritos, que vai falar sobre a vida no mundo espiritual, quando somos espíritos, o retorno à parte espiritual, e ela ficou maravilhada com tudo aquilo. Ela nunca tinha estudado a palavra do Senhor daquela forma. E isso durou uma semana ou duas. Ele ia lá, dia sim, dia não, e leu boa parte do livro dos Espíritos para ela. Passadas 3 ou 4 semanas, ela veio realmente a fazer a grande viagem. A história acabou? Não acabou bem. 2 anos depois, ele estava na reunião mediúnica. A reunião praticamente estava terminando, quando uma médium da chamada passividade, e ele estava lá, né, ele já não estava mais em transe, e aquela pessoa, aquele espírito, né, se referindo a ele, diz o nome dele e diz: seu fulano, sou eu. Aí diz o nome dela, disse: sou eu. Eu vim, escutem, para lhe dizer que tudo aquilo que o Senhor me disse é verdade. Nossa, tudo aquilo é verdade. Tudo aquilo que tem no livro dos Espíritos é verdade. Era uma evangélica, uma irmã evangélica falando. Eu vim agradecer, seu fulano, porque eu fiz, agora eu vou usar a palavra, a grande viagem muito bem, porque eu já sabia o que eu era, para onde ia, o que ia acontecer e quem eu ia encontrar. Tudo isso aconteceu. Reencontrei meus parentes, meus pais, avós, pessoas que eu nem sabia. Hoje eu moro numa casa linda, maravilhosa, como sempre eu imaginei. Eu só vim lhe agradecer e dizer ao Senhor que não pare de dizer essas coisas para toda a gente. É isso. É por isso que eu estou aqui também, para dizer para vocês que maravilhosamente tudo isso é verdade. Faremos a nossa grande viagem, façamos o nosso esforço, hercúleo se necessário for. Mas se nós já estamos servindo a Jesus, continuemos fazendo exatamente isso, continuemos servindo ao Cristo, porque mais tarde haveremos de receber tudo isso. Que Deus abençoe todos nós.